Sua carreira está andando ou só está estacionada com cara de ocupada? Boa noite para vocês que estão chegando. Mais uma live começando. Hoje eu tenho uma convidada especial, a Vanessa Santana. Ela já vai entrar aqui. Entrou! Nossa, olha, dando muito certo. Vamos falar hoje de desenvolvimento. O que nós temos feito nessa vida? Estamos ontem, então vai dar certo. Vamos chegando, vamos falar de desenvolvimento, um assunto que nós adoramos falar. Vamos ver aqui, vai dar certo. Aceitar aqui, tô aceitando. Gente, todo começo dá esse balacobaco, mas vamos falar então sobre a sua carreira, se você realmente está se desenvolvendo ou se você está tão no modo ocupada que nem está prestando atenção se a sua carreira está se desenvolvendo ou se você está muito ocupada. Opa, pera, não. Eu estou aqui tentando botar a Vanessa. Vou cancelar e vou botar ela de novo, gente. Vamos convidar a Vanessa aqui. Vamos ver. Sempre dá essa emoção no começo. Essa emoção para feriado. Ah lá, deu certo. Oi, Oi! E aí? Como peraí. estamos? Ai, Eu tô te vendo. Nossa, milagrosamente eu tô te vendo, porque geralmente eu não consigo ver a pessoa. Como você está? eu tô bem, Seja bem-vinda. obrigada. Então, em primeiro lugar, obrigada por estar aqui. Seja muito bem-vinda. E comece se apresentando, claro, com certeza. Quem é você? Quem é a Vanessa Santana? Boa noite, muito prazer. Eu sou Vanessa Santana, mas eu gosto de ser chamada de Van. Eu sou administradora, pós-graduada em psicologia organizacional. Eu tenho um MBA em gestão estratégica de pessoas. Sou mãe do Yuri, mãe de coração do Pietro e do Lorenzo. Adoro viajar. E eu atualmente tenho uma posição de business partner numa empresa financeira chamada Elo. E a minha carreira foi desenvolvida nos últimos 15 anos na área de RH, sempre atuando em empresas de tecnologia e do segmento financeiro. Maravilha. Vamos falar então de um assunto que a gente nem gosta, né? É assunto bom, hein? Assunto bom, assunto bom. Tô com minha colinha aqui. Sabe quando eu fiquei pensando? Eu falo assim, gente, sim, eu toda vez que eu vou fazer uma live, eu trago uma convidada, eu faço a colinha, mando para convidada, no caso, mando para a Van, mas eu fico pensando, no dia que dá um balacobaco com a convidada, eu preparei as perguntas para a convidada responder, não para mim. Então, se no dia a convidada não entrar, eu vou falar assim, tchau, gente, tô indo embora, a convidada não. Mas você está aqui, então vamos lá. Ó, então, o nosso tema da live é: sua carreira está andando ou só está estacionada com uma cara de ocupada? Você sabe que na hora que eu estava transcrevendo a minha colinha, eu fiquei pensando muito sobre essa palavra ocupada, né? Assim, que é o que a gente vai falar durante a live, mas eu fiquei pensando em mim, na minha carreira, né? O quanto ou por quantos anos eu acho que eu executei muitas das coisas que eu tinha que executar, mas com zero planejamento, sabe assim? Com zero capacidade de direcionamento ou de pensar sobre aquilo que eu estava fazendo tinha relação com uma visão de futuro. Não que eu fizesse alguma coisa que eu não gostasse, acho que eu passei por. Acho que eu tive a felicidade na minha carreira de fazer muitas coisas que eu gostei. Não que foram fáceis, mas que eu gostava. Mas eu acho que eu fiquei mais tempo fazendo as coisas no flow de fazer, então mais ocupada do que realmente pensando nisso, no que a gente vai falar hoje. Então eu fiz uma auto-reflexão aqui de falar, meu Deus do céu, né? Em algum momento o universo deu um sopro no meu ouvido e falou: acorda, Giovanni, que o negócio tá, você não tá mais tão nova assim como você tá achando, não. Vamos lá. Pergunta para você é a seguinte: na sua experiência, quais são os primeiros sinais que uma mulher está apenas ocupada, mas não está realmente se desenvolvendo? Aqui eu falei mulher, mas né, tipo, pode abrir o campo para mulher, para homem, para todo mundo.
Eu até queria dar um passo atrás, assim, até na sua fala, que você falou um pouco, né, da autorreflexão que você fez. Eu também fiz uma autorreflexão para responder e participar dessa live. E eu acho que tem uma questão que é além da carreira. Quando a gente faz a conexão com a nossa vida pessoal, geralmente quando a pessoa pergunta, oi, tudo bem? Você responde, ai, tá corrido. Ai, eu tô com isso. Ai, eu tô super ocupado. Então, essa sensação de superocupação, essa percepção de alta produtividade, que não necessariamente é convertida em resultado, eu acho que ela vem até antes do trabalho. Eu acho que Uhum, no trabalho fica isso, talvez até de forma não intencional ou inconsciente. Porque na vida, naturalmente, e aí respondendo especificamente nesse recorte feminino, a gente já vive meio que nesse flow, nesse uhum, automático. uhum, uhum, Colocando isso como plano de fundo, eu acho que, né, muito na minha atuação de BP e em todos esses anos de recursos humanos, eu percebo que se você não tem nenhum indicador de que sua carreira está caminhando, significa que tem alguma oportunidade ou alguma avaliação que precisa ser feita. E aí, quais indicadores são esses? Um indicador de promoção, um indicador de reconhecimento, como um mérito, por exemplo, um indicador de ser reconhecido como referência naquela sua área de atuação. Então, ser convidado para eventos, bate-papos, mentorias, porque às vezes a gente pensa que a mentoria é aquele negócio que precisa ser bem estruturado, com uhum, metodologia. E em sua medida, sim, mas eu acho que a troca, ela existe quando você é referência naquele assunto. Então, uhum, esses indicadores trazem feedbacks para a gente de que, olha, eu estou evoluindo, eu tenho, né, notoriedade aqui no que eu estou fazendo, e é por esse motivo que eu estou me desenvolvendo. Eu uhum, não estou estagnando sempre as mesmas coisas, e muitas vezes fazendo o que é confortável, que é o operacional, é o ser tarefeira. E aí, pesquisando um pouco sobre esse tema, tem uma pesquisa da McKinsey de 2024 que diz que 42% das mulheres não possuem plano de carreira. uhum. Coloca a gente ainda mais nessa situação de deixa a vida me levar, deixa ver onde vai dar. Então, acho que é muito importante ter essa clareza para você conseguir estabelecer um plano e trabalhar em prol desse plano, né? Uhum, uhum. Eu acho que isso que você falou dos sinais é bem legal, assim, eu percebo que a gente tem essa clareza, assim, porque geralmente geralmente, o que é mais comum é condicionar a evolução da carreira à promoção, e sim, né, se você está no mundo corporativo, né, nessa relação mais, você é um empregado e tem um empregador, faz bastante sentido, mas eu gostei do que você trouxe, que é assim, se você se imagina, sim, como um empregado, como um funcionário de uma empresa, e ao mesmo tempo sendo uma eu presa, cuidando da sua própria carreira, você olha o quanto você está evoluindo para quem está te olhando de cima, mas você consegue olhar também o quanto você está evoluindo na relação com quem está do lado. Ou mesmo quem responde para você, quem te fala abaixo, mas no caso não é abaixo de demérito. E eu percebo muito isso, Van, que você trouxe, quando, assim, para mim, né? Assim, o estalo para mim foi quando eu saí da cadeira executiva. Quando você decide sair, você percebe o quanto você foi atrás de olhar para sua carreira e para sua eu presa. Porque dentro do mundo corporativo, você tem uma sensação, até uma sensação assim, eu fui promovido. Então tá tudo certo. Mas tudo bem, você foi naquela fase, mas quando tu sai dali, quem foi você nesse lugar a ponto disso que você falou, de você ser convidado, das pessoas quererem ouvir a sua opinião para algum projeto que elas estejam fazendo, nem que não tenha uma relação, às vezes, contratual, de pagar, mas quando isso acontece, acontece ainda comigo. Eu fico muito feliz que eu penso, poxa, tem gente
me chamando e não tem nenhuma relação de trabalho, mas elas querem me mostrar um projeto que elas têm que fazer, quer dizer que eu tenho uma certa relevância de opinião, né? E eu achei bem legal, porque, de novo, quando eu saí do mundo corporativo, que você começa a perceber que, caramba, acho que eu não me conectei tanto com as pessoas como eu teria que ter me conectado. Eu acho que eu fiquei muito preocupada, com uma parte da minha carreira, mas não consegui olhar o entorno do que eu estava significando no ambiente, que era maior do que só ficar o tempo inteiro olhando para cima ou esperando que a minha liderança me validasse, assim. Porque aí você tem os seus colegas, né? Porque os seus colegas, eles são seus pares, mas daqui a 2 anos, esses colegas são seus pares, pode ser o cara que é dono de um podcast super legal. Pode ser o cara que te leva para um Conar, que foi o meu caso ano passado. Então, é bem legal essa sua resposta, eu adorei. A segunda pergunta é: por que é tão fácil? A pergunta é ótima. Por que é tão fácil cair nesse ciclo de produtividade sem direção, que é esse dado, inclusive, que você trouxe? Existe alguma cultura que alimenta isso? Eu fiz uma pergunta retórica. Eu acho que tem muita influência de cultura, assim. Eu estava ouvindo um podcast ontem da CNN e o tema do podcast é o que as mulheres querem. E é muito louco, né? Porque falar na terceira pessoa é um podcast de mulher. Uhum. E elas propositalmente colocaram essa perspectiva justamente para dizer, né? Elas e nós. E foi dito um tema tão interessante no podcast que eu fiquei refletindo. Observa que livros de inovação, descobrimento, até sobre viagens, a maioria desses livros são escritos por homens. Por quê? Porque a gente, mulher, tinha, né, muito, acho que as novas gerações não tanto mais, eu espero, mas a nossa geração e as gerações anteriores eram muito incentivadas a ser agradável, né? Você precisa ser agradável, você precisa ser querida. Isso te coloca num lugar de servir. E até de expressar os seus sentimentos, as suas expectativas, de um lugar muito mais de introversão do que extroversão. Então, por exemplo, quando você era criança, adolescente, você tinha um diário? Eu tinha. Você era incentivada a escrever sobre os seus sentimentos, as suas emoções, a sua rotina, a sua dinâmica num diário? Ao ponto que meninos eram incentivados a explorar o mundo. Então, tudo isso vai, né, retroalimentando uma construção de sociedade, uma construção mental nas mulheres que, para você ser agradável, você precisa aceitar coisas, você precisa ajudar, você precisa ser disponível. E aí, isso eu acho que, de fato, é uma cultura que vai colocando a gente nesse lugar de servidão e até exaustão, porque você se coloca num lugar de dar conta de tudo. Então, você precisa dar conta do trabalho, você precisa dar conta da casa, você precisa dar conta da sua família que mora na sua casa, da sua família que são os seus pais que estão envelhecendo. Então, isso nos coloca numa cultura de alta pressão, né, e de estar sempre à disposição para o que as pessoas precisam, o que a família precisa, o que o chefe precisa, o que a equipe precisa, que eu tenho certeza que é retroalimentado por essa cultura. E é interessante você falar isso, porque eu tenho a percepção que, independentemente da bolha que eu converso, né, porque a gente vai em bolhas, né, nós mulheres, a gente fala de desafios que são desafios muito, eu vou botar femininos, né, partindo do princípio que são muitas mulheres que falam a mesma coisa, né, casada, não casada, mais nova, mais velha. As mais velhas talvez já estejam falando assim, nossa, quando eu tinha 40 anos, eu fazia assim, eu era assim. Ou seja, ela precisou
ganhar muita experiência para conseguir se desvencilhar desse processo cultural que foi construído e que ainda é muito presente em grande parte dos ambientes organizacionais, das relações de trabalho. Então, chega bastante mulher para mim falando exatamente isso, assim. Eu acho que eu falei na live passada sobre isso. Eu li alguma coisa que quando a gente é pequena, os elogios que vêm, nossa, como ela é obediente, nossa, como ela é boazinha, nossa, tão quietinha, né? Ela é tão fácil. Às vezes, quando falam isso da minha pequena, eu fico assim, não gostei desse elogio. Eu vou falar pra Marina ser menos obediente. Tá demais, assim, tá sendo muito elogiada por isso. Vamos mudar esse negócio, assim, sabe? Porque nós, mulheres, estamos nesse lugar ainda e eu acho que muitas vezes é como se a gente perdesse um pouco a capacidade de calibrar qual é o nosso máximo, sabe assim? A gente vai fazendo. Tipo, nossa, mas tá todo mundo fazendo, então eu tô fazendo também. E acho que uma outra coisa interessante também, que por a gente não ter uma cultura de conseguir se vulnerabilizar muito umas com as outras, né? Isso causa uma certa vergonha. Até hoje eu também estava ouvindo um podcast que eu achei da Anne. Ai, caramba, uma psicanalista super famosa, eu esqueci a outra parte do nome dela. Mas ela tava falando que muitas vezes quando a Brené Brown, ela fala, é, quando ela tá mais, quando ela tá bem, as pessoas perguntam para ela assim, ô Brené, o que que você faz? Ela fala assim, eu estudo vulnerabilidade, porque as pessoas, você estuda isso? Ela fala quando ela tá de saco cheio, ela fala, eu estudo vergonha. Então, eu acho que como também a gente não tem uma cultura de se vulnerabilizar, porque o bonito é ser forte, o bonito é não chorar, o bonito é estar sempre saudável, maravilhoso, pulando e cantando, a gente olha uma para outra e fala, mas não tem ninguém pifando, né? Então, assim, então não posso pifar também, né? Tá todo mundo voando, produzindo. Você olha, às vezes, para a vida do outro, que você vê só um recorte, e você fala, caramba, ela tá dando conta, eu não tô dando conta com muito menos, meu Deus do céu, eu tô muito para trás aqui, né? E a gente entra num ciclo de comparação bem maluco, né? É. E eu tenho visto essa agenda de diversidade até desacelerar um pouco, né, devido ao movimento nos Estados Unidos. Mas eu acho que em empresas, grupos de afinidade têm muita força nesse lugar, principalmente, né, nessa perspectiva feminina, em algumas situações de maternidade, porque é o lugar quentinho, né? Porque de fato você faz o exercício do pescoço, você fala, nossa, só eu tenho problema? Só eu não estou conseguindo gerenciar tudo isso? Uhum. Ou, né, será que eu não estou conseguindo priorizar essas tarefas ou essa agenda que vai me proporcionar e me colocar do patamar que eu preciso chegar? E eu acho que esses grupos têm muita evolução ainda, com certeza, porque a cultura da organização precisa também proporcionar esse tipo de ambiente para que no grupo de afinidade as pessoas tenham esse tipo de discussão, porque senão fica uma discussão pro forma, né? Eu sou maravilhosa, aí você fala que é maravilhosa também, e aí juntas vivemos no mundo. Aí perde um pouco do sentido. Mas eu acho que essa questão da sororidade, que a gente vem discutindo com mais intencionalidade nos últimos anos, e que eu acho que tem uma agenda bastante positiva, é claro que está infinitamente distante de onde a gente precisa chegar, né? Mas eu acho que é uma agenda que tem uma perspectiva positiva e eu acho que, pelo menos agora, a gente tem mais consciência. Eu acho que as nossas tias não tinham a consciência de que a gente se comportava em algumas situações até como concorrentes. Hoje a gente pelo menos tem a consciência. Se a gente faz ou não, né, para apoiar uma ou outra, se a gente se vulnerabiliza, acho que é uma outra conversa. Mas a consciência que a gente pode se fortalecer, que a gente pode se apoiar, que a gente pode se patrocinar, eu acho que a nossa geração tem um pouco mais, sabe? Sim. E eu acho que uma outra coisa interessante é que o título da live, né? Sua carreira está andando ou só estacionada com uma cara de ocupada? E
ao pensar no tema ocupado, para mim, é exatamente o seguinte: se a gente está sempre fazendo, se a gente não tem um tempo de parar, para mim é claro que a carreira ela está estacionada. Ela está estacionada porque você não consegue de forma mais sistêmica olhar o que eu tenho que fazer, né? Ou o que eu estou fazendo, ou quais são os resultados que eu gostaria de estar tendo, ou qual o resultado que eu quero daqui para frente. Então, o ocupado é no sentido de tá sobrando espaço, ou a gente está conseguindo criar espaços de qualidade para esse tipo de observação. E eu acho muito legal o que você falou, né, de quando nós mulheres a gente se junta, ou grupos se juntam, né? Esses dias eu faço parte do Construindo Conexões, que eu falo todas as lives, porque sempre tem um exemplo que eu lembro. E uma delas, ela vai lançar um produto. A Paula, né? Que você almoçou essa semana, coincidentemente. E aí a Paula falou assim: gente, eu vou lançar um produto, vocês não querem entrar aqui numa. Falou comigo, né? Vou lançar um produto, tá? A gente bate uns papos paralelos, às vezes. Aí eu falei com uma outra, e a gente. Ô, Paula, vamos entrar numa reunião e tu topa ouvir feedbacks sobre o seu produto antes de você lançar a semana que vem? E a gente fez isso, né? Então éramos em quatro mulheres. E cara, assim, sério, ter um tempo para ouvir uma mulher falando sobre o produto dela, que ao mesmo tempo te abre espaço para você observar o que você está fazendo. Aí a hora você se identifica, a hora você consegue se posicionar como mentora, vem uma outra pessoa e fala uma outra coisa. É num nível de riqueza, mas, de novo, você tem que estar com um espaço aberto para isso acontecer. Se você estiver no modo assim, trator de produção, você não consegue nem ter a escuta de qualidade para ouvir, né? Porque, de novo, na hora que você abre um campo para um diálogo para ouvir críticas sobre o que você quer entregar, a depender do quanto você está centrada em você mesma, né? O quanto você está madura e lúcida sobre o que você deseja, você vai ficar só reagindo, né? Porque quando a gente está num modo muito ansioso de operar, a gente fica num modo de alerta que, de novo, a gente perde a capacidade de digerir as coisas, de falar assim, pera, deixa eu mastigar um pouco mais isso aqui precisa de um pouco mais de tempo. Nossa, e é isso, né? A gente teria muitas coisas para falar, que abre muitas camadas, como dizem por aí. A minha terceira pergunta para você é o seguinte: quais são as estratégias práticas que você enxerga como essenciais para uma mulher sair desse lugar, dessa carreira com essa cara de estagnada ou sensação de estagnada, e realmente começar a se movimentar com propósito por meio do desenvolvimento? O que você acha que essa mulher pode fazer na prática? Acho que tem três coisas que são importantes. Acho que a primeira é definir meta clara, né? Então, ter muita clareza de onde estou, onde quero chegar. E ter clareza, inclusive, de horizonte de tempo. Onde eu quero estar daqui a 1 ano, onde eu quero estar daqui a 3 anos, por exemplo, onde eu quero estar daqui a 5 anos. E não necessariamente precisa ser uma meta atrelado à empresa, porque acho que sua fala foi perfeita. A gente se apresenta com o nome e o sobrenome da empresa, né? É a Vanessa da empresa tal, é a Gi da empresa tal. Então, ter muita clareza de qual é a minha marca pessoal, né? Onde eu quero chegar pode ser sim nessa empresa ou pode ser em outras perspectivas da minha vida, inclusive, né? Como que eu estou gerenciando a minha vida? Então, acho que ter clareza do planejamento, né? Então, um planejamento estabelecido com metas claras e unidade de medida. Então, assim, como que eu faço isso? Como eu sei que eu estou no caminho certo ou não? E que ajuste eu preciso fazer, inclusive? Porque é natural, né? Que ajustes precisem ser feitos ao longo da jornada. Acho que o segundo ponto é o investimento na marca pessoal. E aí a marca pessoal é como eu me comunico, como eu me posiciono, quais são os veículos de posicionamento que eu tenho disponíveis. Então, eu sou uma profissional CLT, formal e etc.
Então, LinkedIn é o melhor caminho, um blog é o melhor caminho, dependendo do segmento, Instagram e outros canais. Então, entender qual é seu público, entender qual é o seu objetivo e investir no seu posicionamento, para que você seja autoridade naquele assunto que você tem domínio. Então, que você é responsável. Então, você quer ser reconhecido como um bom líder, você precisa investir em ter um posicionamento de liderança. Você quer ser reconhecido como um CEO, um empreendedor, você precisa investir nessa marca pessoal e um network estratégico. Porque a marca pessoal, ela não é só digital, né? Uhum. Tem muito. Vou fazer 3 posts por semana, vou publicar um artigo, vou fazer um store. Não é só isso. Qual é a sua rede de relacionamento? Que tipo de conversa você tem? Que tipo de troca você está investindo? Então, usar o network de forma estratégica para beber dessa fonte, mas também funcionar, é um caminho importante. E eu acho que, falando de ocupação, né, falando do tema da nossa live, escolher com intencionalidade, eu acho que é a chave do negócio. Que Uhum. é dizer não. Porque, né, voltando no que eu falei do histórico, da formação da mulher, desse lugar de ser agradável, a gente tem dificuldade de dizer não. Então, escolher as atividades de fato estratégicas que vão te ajudar a te levar para o lugar onde você tem como objetivo. Então, liderar projetos estratégicos, fazer ações que de fato vão gerar impacto na sua empresa ou na sua vida, para que você não fique aquela pessoa ocupada. Porque o operacional, de fato, gasta menos energia cerebral. Sim. Então, a gente precisa fazer uma avaliação e dizer não. Olha, eu não posso fazer isso por esse motivo. Estou priorizando outras tarefas com este objetivo. Então, acho que um pouco dessa leitura de quais são as atividades, quais são as tarefas, quais são os projetos que vão te ajudar a desenvolver os hard skills e os people skills que você precisa para atingir os seus objetivos, também ajuda a direcionar o que dá para fazer e o que não dá para fazer, sabe? Sim. E eu acho que complementando ao que você está falando, tem uma coisa que eu percebo bastante, é, que como nós mulheres temos isso de ter crescido mais, como você comentou no começo da live, com uma postura mais servidora, a depender como eu lido com isso na vida adulta, né? Se eu tô, como eu digo, um pouco descarrilhada nisso, se eu tô muito para fora o tempo inteiro, o que acaba acontecendo é que a gente vai se distanciando do que é importante pra gente, né? E aí parece muito maluco isso, e não é nada maluco, mas eu percebo e eu me coloco muitas vezes com essa reflexão eu, eu entendo que é importante para mim e eu tenho comportamentos que são atrelados ao que é importante para mim, porque se eu estou o tempo inteiro para fora, a minha capacidade de entender o que é importante para mim, de quais são as necessidades, de que forma eu atendo as minhas necessidades, ela vai baixando na mesma proporção. Quanto mais para fora eu sou, menos eu tenho a capacidade de me entender. Quando eu tenho uma capacidade muito baixa de me entender, o que acontece é a outra capacidade, que é a capacidade de decisão e de escolha, ela também fica fragilizada. Porque se eu estou muito para fora, eu me conheço pouco, eu vou achar muita coisa legal. Então, tudo é legal, tudo é interessante. Eu quero falar com todo mundo, eu quero fazer um monte de curso, eu me interesso por muitos assuntos, e a gente fica numa fantasia muito doida que eu vou dar conta de fazer muitas coisas. Aí eu não priorizo. Quando eu não priorizo, porque eu não sei priorizar, porque eu não sei o que é bom para mim, então eu me interesso por muitas coisas, eu caio de novo. Então, o que eu percebo é que eu, Giovana, eu tenho que estar muito atenta a mim mesma, porque quando eu estava no ambiente corporativo, eu trabalhava assim insanamente, insanamente. Trabalhava horas e horas e horas e horas e trabalhava e trabalhava.
E eu nunca estava satisfeita com o que eu fazia. É muito doido isso, eu nunca estava satisfeita. Quando eu saí assim, vou sair. Vou sair porque eu não aguento mais. Só que eu percebi que a Giovana que saiu é a mesma Giovana. Porque, de novo, porque o vício no excesso está em mim. O vício do excesso está em mim. E aí o vício do excesso é eu aguento. Eu aguento fazer mais uma coisinha aqui, mais uma horinha, mais 40 minutinhos, mais um almocinho um pouco assim, um almoço de 10 minutinhos. Aí quando você percebe, você não deixa nada para você. E aí tudo de novo fica muito legal. Aí você sai fazendo. Nossa, eu preciso fazer tudo. E aí é o que você falou, a gente não consegue colocar muitas vezes a tal da meta, porque a gente quer tudo. E eu acho que tem uma outra coisa de querer tudo, que é um pouco também disso que a gente falou no começo, que como nós mulheres, em boa parte, não em 100%, claro, mas em boa parte, a gente fica muito tempo agradando, a gente fica muito tempo sendo boazinha, quando a gente tem esse estalo de consciência, a gente fala, o quê? Eu não quero mais ser boazinha. Eu tô de saco cheia de ser boazinha. Aí também quer sair fazendo tudo. Porque não quer mais ser boazinha, não quer. Sabe assim? Parece que, de novo, se a gente não se cuida, a gente está sempre nos polos do excesso. Ou eu trabalho muito, ou eu saio com raiva daquele lugar. Ou eu sou muito boazinha, eu vou ficar doidona do não boazinha, sabe assim? É como se a mulher demorasse um pouco mais para encontrar assim, alguma coisa que. Não, agora eu cheguei. Sabe assim? Se aterrar, a mulher demora um pouco mais. E não é por falta de competência, não tem a ver com isso. Eu acho que esse perfil que a gente se orgulha de ser tarefeira, de ser multitarefa, coloca a gente nesse lugar, assim. Eu tive exemplos na minha carreira de ter conversas duras com lideradas mulheres, de dizer, olha, como que é a sua divisão de tarefas em casa com o seu marido? Porque todas as vezes que o seu filho precisa ir no pediatra, é você que precisa levar. Todas as vezes que o cachorro precisa tomar banho, é você que precisa levar. Toda reunião de escola, é você que precisa ir. Então, assim, como que tá essa divisão de tarefas na sua vida? Porque a gente carrega isso para a empresa. Sim. Porque você não confia que alguém vai fazer tão bem quanto você não confia que alguém vai cuidar do seu filho tão bem quanto você não consegue delegar para o outro as atividades. E aí você faz isso. Eu vou almoçar em 5 minutos. Eu vou dar conta de trabalhar 10 horas por dia, fazer atividade física, me alimentar bem, cuidar do cachorro, do filho, do marido, da casa. E isso é impossível. E aí você tem burnout. E aí acontece tudo que a gente está vendo, né? Uma sociedade de fato doente. Então, é muito motivo de orgulho para a gente, sim, ser multitarefa, ter capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas eu acho que encontrar o equilíbrio do resultado da tarefa. E aí, de novo, sobre o tema da live. Você está ocupado ou, de fato, você está gerando impacto. E aí você precisa olhar o impacto numa perspectiva maior. Adianta você ficar com seu filho brincando 2 horas, ele brincando, você mexendo no celular ou passando story no Instagram? Qual é o resultado dessa relação? Faz sentido você trabalhar 10, 12 horas por dia e não está gerando resultado nenhum? Por que eu estou fazendo isso? Qual é o impacto que eu quero gerar com isso? Qual é o resultado que eu quero gerar com isso? Então, eu quero ser mais estratégica nessa ocupação. E não é uma ocupação só profissional. Eu acho que é uma ocupação geral. É uma ocupação das trocas que você tem, do investimento do seu tempo. Eu acho Sim. que é um pouco de onde eu vou colocar e onde, de fato, eu vou investir meu tempo. Sim. E eu acho uma coisa muito legal que você falou, que volta um pouco para as origens da faculdade que eu fiz, que é psicologia, né? Que quando a gente sai da psicologia, a gente é condicionada durante 5 anos. Eu fiz faculdade integral de psicologia. Então, a gente é condicionada 5 anos integrais para falar que o ser humano é
integrado, né? É um ser humano que, conforme você escolhe almoçar em 5 minutos, trabalhar durante 10 horas e ser a única pessoa que educa, mas aí, se não educa, sente culpa, se divide tarefas com um companheiro, acho que o companheiro não vai fazer do jeito que você faria, né? E aí o que você falou, na hora que essa pessoa ela vai ter uma relação com a equipe, ela vai ter uma relação de presença no que ela está fazendo, não vai dar muito certo, né? E aí, muitas vezes, no ambiente corporativo, a gente fica ali dando volta em PDIs, né? Para quem não é de ambiente corporativo, PDI é Plano de Desenvolvimento Individual, que a gente faz todo ano em grandes corporações. Você fica ali, você tem que melhorar a sua comunicação. Às vezes, às vezes é uma mulher que não consegue ser clara porque ela tem um pensamento tão ansioso e tão acelerado que ela não consegue se conectar com o estado presente. E não tem nada a ver com a carreira dela, né? Assim, eu digo, não é que aquilo acontece na carreira, como você falou. Aquilo acontece com ela, a mulher, né? Então, por isso, inclusive, quando eu atendo, eu gosto de falar primeiro com a mulher, né? Eu quero falar com a mulher. Porque a carreira é uma consequência de quem a gente é. E não o contrário, assim, né? Então, o quanto muitas vezes. Aí uma outra coisa que você falou também que eu achei muito legal, que eu fico pensando o quanto eu evoluo quando eu tenho diálogos com outras pessoas, né? Não necessariamente feedback, né? Feedback é legal também, eu gosto, mesmo quando é chato. Mas eu tô falando de diálogo mesmo, porque. E uma outra coisa que eu achei que você falou, que é muito legal, a mentoria muitas vezes não precisa ter um lugar de ter toda estruturadinha, toda certinha, um passo a passo. Às vezes é uma frase que você ouve ali durante um papo de 40 minutos, você faz assim, uau, sabe assim? Você fala, caramba, você consegue fazer um zoom out tão maravilhoso do que você está fazendo. Você fala, caramba, cara, pera, isso aqui abriu um campo, como eu digo, que é muito fora, assim. Então, a última pergunta para você, né, assim, dicas de desenvolvimento, eu vou deixar a minha dica. Gente, se conectem com pessoas de qualidade, né? Isso para mim, assim, independente da carreira, e tem uma outra coisa, né? Você olhar que existem formas diferentes do que você está fazendo. Isso me encanta demais, sabe? Assim, quando você conversa, você fala, cara, tem uma coisa aqui que a Van faz. Eu nunca parei para pensar, sabe assim? Eu acho que isso é muito maravilhoso, porque quando você está muito ocupada, de novo, é como se você botasse ali um zoom in muito grande, né? Você foca muito naquilo, porque você está muito ocupada, né? Você não tem você está muito ocupada, você está correndo. Tem uma metáfora legal que quando você corre, você sente menos o chão. Quando você caminha, você consegue sentir o chão. O seu corpo ele tem o tempo de fazer o contato com o que ele está fazendo. Quando você corre, não. E com a gente é a mesma coisa, né? Quando a gente está correndo, qual é a qualidade de presença que a gente tem nas relações, seja carreira ou não seja carreira? A gente não tem nenhuma. E aí a gente perde a escutativa e muitas vezes tem uma pessoa bacanérrima do nosso lado que está falando várias coisas legais pra gente, mas passou, né? Passou É. porque a gente não estava ali. Mas quais as suas dicas de desenvolvimento? Você que é BP, gente, BP, para quem não sabe, para quem não é desse mundo corporativo, BP é uma figura maravilhosa, é a figura que eu mais amo do RH, tá? Puxando sarda para o nosso lado aqui. BP é a tradução do português para parceira de negócio. Então, pensa que é um profissional que geralmente vem da área de recursos humanos, mas não necessariamente é a única forma de ser, mas que tem um conhecimento muito forte sobre o negócio. Então, é um pouco do que a gente está falando aqui, que é um profissional que vai dialogar com o líder para vamos falar do seu negócio, mas vamos trazer o tema pessoas junto, né? Então, a Van, ela faz isso, esses diálogos de desenvolvimento, basicamente, é a premissa básica da função dela, né? E o que você dá de dica para esses líderes aí que você atende, Van? Eu acho que o primeiro ponto é confiar no time e delegar. Então, assim, se eu parto de um princípio que eu trato adulto como adulto, eu vou delegar uma atividade
e eu vou cobrar resultado. Então, eu acho que a primeira coisa é confiança e delegação. Acho que o segundo ponto é desenvolver de fato inteligência emocional. Eu acho que nesse mundo da inteligência artificial, o diferencial das pessoas e das relações humanas é a inteligência emocional. E acho que dá uma live ou algumas lives para falar sobre esse assunto. Mas é um assunto de altíssima complexidade, que é você saber lidar com as suas frustrações, você saber lidar com feedbacks. Então, olha, tá aqui meu produto, tá aqui a minha apresentação. Como uma amiga muito querida minha diz, joga tomate aqui. Assim, critica. Eu quero de fato ouvir as suas sugestões sobre isso. Porque eu quero saber o que tem a melhorar no meu produto, no meu processo, na minha atuação. Mas você precisa estar aberto para receber esse feedback. E, né, vivenciar e se relacionar com os conflitos com maturidade. Só que para isso você precisa investir em autodesenvolvimento. Então, a partir do momento que você se conhece, que você sabe as coisas que você é boa e as coisas que você não é tão bom, quando você recebe o feedback, você fala, putz, faz sentido. De fato, isso é uma oportunidade. E tá tudo bem, né? E isso é minha fortaleza. Então, que bom que você percebeu isso nesse feedback. Então, acho que investir em autoconhecimento, investir em entender o que é gatilho para você, entender o que é sua fortaleza, entender o que é a sua oportunidade, te ajuda a estabelecer melhores relações e usar o equilíbrio emocional de uma forma estratégica. Porque hoje é um diferencial, Sim. considerando todo o contexto de tecnologia que a gente vem vivendo, né? Eu falei de mentoria no começo, mas eu acho que uma dica também é mentoria. E mentoria em diversas perspectivas. Eu acho que é a mentoria, como eu disse, informal, de pedir opinião, de entender com referência, etc. Ser mentorado. Então, assim, eu tenho a grata felicidade de ter algumas mentoras de carreira e eu valorizo muito essa relação, porque é você ouvir diferentes perspectivas de pessoas com experiências iguais ou diferentes das suas, que te, né, consegue ampliar a sua visão de mundo, ampliar a sua visão sobre determinada situação. E fazer mentoria também é um negócio legal, né? Uhum. Tem cada vez mais comum mentoria reversa. Então, é um negócio legal, porque quando você ensina, você aprende. Uhum. É uma oportunidade de você exercitar também seu conhecimento, aplicar a sua autoridade naquele tema que você tem, né? Que você é referência. E eu acho que ter muito, né? Também uma dica que é o equilíbrio entre carreira e vida pessoal. Assim, eu acho que quando a gente vê grandes cases de profissionais que viraram CEO com 30 anos, a pessoa que ganhou R$ 1 milhão com 25 anos, coloca a gente numa situação, numa condição ansiógena, né? Você fala, ai meu Deus, estou ficando para trás. O mundo está andando. Igual na pandemia, que a pessoa lia 2 livros, fazia atividade física, aprendeu 50 hobbies, e aí você começa a ter aquela sensação de estar ficando. Uhum. Eu acho que ter clareza e equilíbrio, né, de a profissão é importante, a evolução profissional é importante, mas é primeiro quem sou eu, o que é importante para mim. Então, de fato, ter a clareza desses mundos, investir com intencionalidade nos mundos também, né? Então, fazer atividade física, investir em saúde mental, que é tão importante, principalmente a gente que vive no mundo corporativo, né, com tanta pressão. Então, investir nisso e colocar intencionalidade nas relações, de Sim. verdade. Então, eu acho que investir nessas boas relações, ter boas amigas, ter amigas que te patrocinam, que estão disponíveis, por exemplo, para olhar um material, para trocar ideia, são coisas que fazem diferença na vida, Sim. sabe? Sim. E eu acho que pensar também que a gente, de tempos em tempos, a gente chega em algum lugar, mas não chega no final, né? Sabe assim? Não achar que. E quando a gente. Essa coisa da comparação que você falou é legal, né? Assim, porque assim,
Talvez essa pessoa tenha ficado trilhardária aos 30, mas talvez dos 30 aos 40 ela vai investir uma energia em algo que você já fez, né? Então, são só perspectivas diferentes, mas eu costumo dizer também que tá todo mundo remando, né? Tem uma amiga minha que fala, tá todo mundo remando, tá todo mundo, né? Então, às vezes a gente olha para a vida do outro e fala, nossa, que legal, mas quando você chega um pouco mais pertinho da vida da pessoa, ela tá atravessando outras coisas, né? Algumas são iguais, outras são diferentes. Então, para a gente não ficar comparando o ponto de chegada do outro, né? Porque senão fica insano. E aí não tem saúde mental, como você falou, que aguente, né? A gente só vai. E aí, de novo, se não tem saúde mental, não tem desenvolvimento, né? Não tem como, assim, é tudo muito encadeado, né? Mas eu acho que a dica de ouro é tenhamos saúde mental e tenhamos força para ir atrás da nossa inteligência emocional, que o ser adulto não é fácil, não. Ser adulto não é fácil, não. Bom, Van, foi uma delícia. É papo assim, né? Que dá para fazer cada resposta, dá para a gente fazer uma live sobre. Mas foi muito bom, espero que você tenha gostado. Eu tenho enorme felicidade de chamar colegas, amigas, mentoriadas, pessoas que eu admiro. É um bololô maravilhoso e eu adoro quando vocês aceitam. Então, espero que tenha sido bom para você. Ai, super obrigada pelo convite. Obrigada por todo o carinho, por todas as trocas. A mentoria com você é incrível. Um prazer enorme. Então tá bom, pessoal. Um beijo para vocês. Para quem está assistindo agora, bom feriado. Curtam 1º de maio amanhã. E semana que vem tem mais live. Beijos. Beijo, tchau, tchau. Tchau.